A Sônia ali. A Sônia também. Que sono. É a Sônia ali. Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite. O Evandro. Evandro, boa Aí noite. tem que mandar a solicitação. Manda a solicitação aí, Evandro. Isso, mano. A Dora mandou boa noite. Boa noite, Dora. O pessoal tá chegando. Baltinho. Boa noite. Vai ter que chegar um pouquinho. Oi. Por favor, por favor. E aí, Evandro? Tá me ouvindo? Tudo jóia? Tô bem, e você? Tá conseguindo me ver? Não tô te vendo. Não está me vendo? Não. Deixa eu ver aqui. E agora? E agora? Também não. Não? Não. Pera aí. Pede ele pra sair e mandar a solicitação de novo. Sai e manda a solicitação de novo, por favor. Ok. Por que eu tô vendo? Vamos ver agora. Boa noite, Tatiana Leitão. Kátia. Rosimel. Boa noite. Tomar água, né, gente? Hidratar. Gente, a live de hoje vai ser sobre depressão. E quem vai estar conduzindo essa live conosco vai ser o psicólogo Evandro Alvimar. Então vamos esperar ele entrar aqui, que eu não estava conseguindo me ver. Vamos ver agora. E agora? Agora sim. Ai, que ótimo. Agora sim. Muito bom, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse. Vou abrir aqui. Tá jóia. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Marcilene. Boa noite. Boa noite, pessoal. Agradeço muito, Marcilene, pelo convite, a oportunidade de estar aqui presente com você essa noite, segunda-feira, para a gente compartilhar, né, um pouco do conhecimento sobre a depressão, algo tão importante nos dias de hoje, não só para quem apresenta o quadro de depressão, mas também para pessoas que possam conviver com alguém que tem depressão, né, como lidar também. De repente você está aí passando por um quadro de muito estresse, muita ansiedade, né, também assim, quase com um pezinho ali na depressão, essa live também pode te ajudar. Pessoas que de repente podem assistir agora ou depois, né, posteriormente a live vai ficar gravada, né, Marcelene? Sim, vai ficar gravado, quem não puder assistir agora. Mas manda um aviãozinho, gente. Compartilha essa live e chama os amigos para estar assistindo aqui conosco. Ao vivo é muito melhor, né? Mas quem não puder, vai ficar gravado, vocês podem entrar depois. Isso. Então, eu sou Evandro, psicólogo. Eu trabalho no município de Guaratinga, atendo em clínica particular. Trabalho também em Pará de Minas, clínica particular e online. Estamos aí atendendo já há bons anos, com algumas especializações na área e sempre procurando atualizar, aprender mais, né, para a gente conseguir fazer o nosso melhor no nosso trabalho aí. Então vamos começar, né? Ô, Evandro, eu queria saber o que é depressão? É uma doença, não é? Fala para nós, o que é depressão? Muito bem.
Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal que está chegando. Eu vi aí que minha irmã, Edilene, minha mãe deve estar presente. Um abraço. Um abraço, Miguel, Romilton, minha esposa também, Luana. Luana. Vamos lá. Depressão. Marcelene, você sabe que no século XIII, a Igreja Católica, ela condenava o pecado, entendendo que é pecado a melancolia. Ou seja, se você era uma pessoa mais triste, mais isolada do mundo, mais fechada, apresentava o que a gente chama hoje de depressão, né? Na época melancolia, a Igreja Católica denominava isso como pecado. E aí o tempo foi passando e durante séculos, durante décadas, né, a gente tem aí muitos preconceitos sobre o que é a depressão e principalmente sobre o que é a saúde mental de um modo geral. No século XIX, meados do século XIX, por exemplo, as pessoas que eram consideradas depressivas, que tinham um quadro mais grave de depressão, elas muitas vezes eram internadas em manicômio, né, isoladas da sociedade, porque as pessoas entendiam, né, muitos profissionais da saúde entendiam que essas pessoas tinham que ser realmente separadas da sociedade, porque elas eram doentes, né, não podiam conviver junto e tal. Hoje, inclusive, a gente trabalha e luta, né, vários profissionais a favor, a favor da reforma psiquiátrica, né, que isso significa que a gente é contra essas instituições de manicômio, que por vezes, em tantos lugares, fez muito mal, né, a tanta gente. A gente sabe de histórias onde as pessoas eram literalmente muito agredidas, maltratadas, né, já eram portadores de sofrimento mental e ainda acaba que eram maltratadas, né, nessas instituições, né, que eram essas instituições de internação psiquiátrica. E aí o tempo foi avançando, né, nós fomos evoluindo, né, a sociedade foi evoluindo e hoje a gente já tem a depressão como um transtorno psiquiátrico, né? Então a depressão, portanto, é um transtorno, né, cientificamente dizendo. Algumas pessoas podem falar que é doença, então de forma informal tudo bem, você fala que é uma doença, mas é um transtorno mental que acomete milhões de pessoas e tem aumentado muito, principalmente nos últimos anos, né? Aqui no Brasil, o Brasil inclusive é um dos campeões de pessoas depressivas, né? E é um caso sério de saúde pública, porque é um problema que pode chegar numa situação onde a pessoa ela não consegue ter mais uma vida normal, ela não consegue trabalhar, ela fica realmente inativa, né? Quando uma depressão se torna extremamente grave, ela não consegue tratar da forma adequada. Então a depressão é realmente um transtorno, algo muito sério. É diferente de tristeza, né? Inclusive a tristeza nem sempre é um dos principais sintomas da depressão. Muitas pessoas têm depressão e a tristeza surge de vez em quando, né? Então não é uma tristeza, não é falta de Deus, não é falta da pessoa sair, dar uma volta, conhecer outras pessoas, não é uma questão química, uma desordem extremamente química, onde na orquestra aqui do cérebro os neurônios estão totalmente desorganizados, né? Então é uma questão onde exames de neuroimagem também conseguem mostrar, né, esse adoecimento, e é algo que a gente precisa compreender melhor para quebrar certos preconceitos. Ai, que ótimo, muito esclarecedor. Então, até realmente muitos manicômios acabou, né? O Galba Veloso é um, né? Que em Belo Horizonte era muito Exato. grande, né? Acabou, não tem mais, né? Porque Não trazendo tem. as pessoas para a sociedade, né? O tratamento é melhor, né? As pessoas convivendo mais, né? Com os profissionais e com a família e amigos, realmente, né? O tratamento fica melhor, Com né, certeza. Evan? Principalmente se essa família ela quer aprender mais sobre esse parente, né, ou sobre a depressão, ou sobre qualquer outro transtorno, para conseguir ajudar essa pessoa para que ela possa se sentir pertencente a um sistema familiar. Então,
aquela história de eu chegar em casa, ou estar em casa, ou estar à vontade, né? Eu pertenço a essa família com orgulho, eu realmente estou aqui junto, né? E eu posso contar com essas pessoas. Infelizmente isso não acontece com muita frequência, né? Ao contrário, em muitos casos é comum e é até necessário que a pessoa realmente se afaste do ambiente familiar, porque aquilo acaba que prejudica, literalmente prejudica a saúde da pessoa adoecida. Família é tudo, né, gente? Família, nossa, tem que ser tudo. Sintomas, né? Como eu sei que eu tô com depressão? Muito bem. A gente tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico, né? É importante que um profissional da saúde, devidamente capacitado, faça uma avaliação. Pode ser um psicólogo, pode ser um médico, né? Pode ser uma equipe multidisciplinar. E os sintomas são variados, são diversos, né? Mas a gente pode classificá-los em algumas categorias, né? Nós podemos pensar, por exemplo, Marcilene, em sintomas cognitivos. O que isso significa? São aqueles sintomas que estão relacionados ao nosso cérebro, concentração, atenção, foco. Então a pessoa perde, né, bastante essas habilidades de prestar atenção, de concentrar, de lembrar, né, de certas situações. E ela apresenta, sobretudo, pensamentos e crenças muito rígidas a respeito dela mesma. Então veja, eu me acho incapaz, eu me acho inferior, eu penso que eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, todo mundo faz bem feito, eu nunca vou aprender, né? Então eu estou sempre me comparando, eu estou sempre me julgando, me criticando, né? Então esses sintomas cognitivos, né, que vêm em forma de pensamentos, de crenças, eles são muito comuns e constantes, né, na pessoa que apresenta depressão. Então, inclusive essa é uma questão que a psicologia trabalha, né, principalmente a psicologia cognitiva comportamental, para a pessoa realmente compreender como que ela está enxergando o mundo, como que ela enxerga a si mesma, como que ela enxerga as pessoas próximas. Porque muitas das vezes ela só consegue ver o negativo nos filhos, nos irmãos, no esposo, na esposa, somente o lado negativo. E também sobre o futuro ela não tem perspectiva nenhuma. Ela acaba vivendo do passado, né? Muitas das vezes jogando o presente fora e não tem um projeto de vida, não encontra sentido em nada, justamente porque provavelmente desde a infância, passando pela adolescência, ela foi aprendendo a enxergar a vida de uma perspectiva mais rígida, sabe? Mais distorcida, mais inflexível. Então, ela tem muitas dificuldades, às vezes, de fazer diferente, de agir no mundo, justamente por conta dessas crenças, dessas ideias muito rígidas, tá? E o humor, né? Normalmente a pessoa tem um transtorno, mudança de humor, pessoa muito triste, né? São sintomas Exatamente. também, né? Aí já enquadro numa outra categoria, né, de sintomas, que são sintomas emocionais, né? E desses sintomas emocionais, a gente destaca principalmente a ansiedade e o estresse. Por quê? Geralmente, muitos estudos mostram, Marcelene, que é aí que nasce a depressão. Isso significa que a gente vai vivendo nesse ritmo que o mundo dita, que as redes sociais ditam, né? E isso acaba fazendo com que a gente se sinta muito estressado e ansioso no dia a dia, né? Ou porque você já é uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, porque isso vem da genética também, ou de repente você se sente muito cobrado, né, a corresponder a padrões às vezes impossíveis. E aí, naturalmente, você vai viver muito ansioso, muito estressado, né, e achando que você é assim mesmo, né, não há nada a se fazer, o que significa uma crença rígida. E quando você menos espera, você acorda deprimido, né? E aí você não consegue entender o que está acontecendo comigo. Estava tudo bem, eu sempre fui tão agitado, tão animado, né, e tal, mas a pessoa ela não tem a consciência de que ela vivendo, né, numa agitação tremenda, uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande.
E essa ansiedade, esse estresse foram porta de entrada para essa depressão, né? Então, muitas das vezes assim, o estresse, a ansiedade são alertas, né? Nosso corpo é muito inteligente, ele nos diz sobre a forma como a gente está vivendo a vida, a forma como a gente está falando, a forma como a gente está fazendo as coisas, o ritmo que a gente está fazendo as coisas. A gente tem que sempre fazer tudo com muita pressa, porque nós temos muita coisa para fazer, mas uma crença, né? Então, se a pessoa não entender a forma como ela está pensando, esses pensamentos vão influenciar muito a forma como ela se sente. Ela vai viver estressada e ansiosa. E ela não consegue entender isso. Muitas das vezes vai no médico, vai no melhor psiquiatra, toma uma excelente medicação, mas ela não olha para a forma como ela está enxergando as coisas, como ela está interpretando, não olha para as próprias crenças, não busca um autoconhecimento. E aí, infelizmente, ela não consegue muitos resultados e vai passando de psiquiatra em psiquiatra, né? Então, voltando, a gente tem aí os sintomas emocionais, né? E também a gente destaca outros dois, que é basicamente assim, o cansaço e a falta de prazer são os dois principais sintomas da depressão, se a gente puder citar dois. Cansaço e falta de prazer. Veja, a tristeza não está entre os dois principais, né? O cansaço é algo muito intenso, mas muito intenso. Aquele cansaço que se você tiver que dar alguns passos dentro de casa, levantar da cama é muito cansativo, sabe? Então é algo muito sério, né? E a falta de prazer é aquela coisa que, poxa, você não tem prazer em fazer nada. Você não tem prazer em ler um livro, você não tem prazer em conversar com um amigo, você não sente prazer em passear, em visitar os parentes, né? Aí de repente você é convidado para aquela festa, você vai para agradar, porque você não vai estar se sentindo bem lá, você não Quando vai vai, gostar. né? Quando vai, exatamente, né? Então são dois sintomas bem pertinentes, né, na depressão, que é esse cansaço e essa falta de prazer. Sem falar da raiva, né, a própria tristeza e também a culpa, né? Outro sentimento muito comum em pessoas depressivas, porque elas costumam voltar muito no passado e se culpar por algumas circunstâncias. Algo que aconteceu, onde de repente elas não tinham nenhuma responsabilidade, se a gente for analisar no contexto mais amplo, mas elas acabam distorcendo a situação e enxergando que elas erraram, que elas poderiam ter feito isso, que elas deveriam ter feito aquilo. Aí usa que a Então isso palavra também são se eu crenças. fizesse isso, se eu. Aí eles acham que sim. Exatamente. Exatamente. Veja, esses pensamentos também são sintomas, né, distorcidos, crenças distorcidas que a gente tem em pessoas com depressão. Então entra muito a questão do se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse falado aquilo, né? Entra eu não deveria ter dito aquilo, ou eu deveria ter dito aquilo, né? E veja, a gente nesse momento a gente acaba sendo uma pessoa fantasiosa, a gente está na ilusão, a gente não está no real. Porque a realidade olha, eu fiz o que eu podia, eu fiz o que eu dei conta, né? O melhor que era para ser feito eu fiz, com a capacidade que eu tinha no momento, né? Com a cabeça que eu tinha, poxa, eu fiz o meu melhor, eu também posso até lembrar de muitas coisas boas que eu fiz, então, ó, se vê um pensamento rígido que eu deveria, se, eu não vou alimentar isso, sabe? Eu não vou dar força para isso, ou então eu tenho que aprender a lidar com isso, com esses pensamentos, né? Então, a gente está entendendo como que pensamentos, crenças, né, que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, formas de enxergar o mundo, vão influenciar negativamente a forma como a gente se sente. Então, essa culpa, essa raiva, esse estresse, essa ansiedade que a gente sente, está muito na forma da gente enxergar a vida, nas crenças que a gente tem sobre nós, sobre as pessoas, sobre o mundo. E a gente se comporta e, naturalmente, a gente vai sentir mais ansiedade, mais estresse, mais culpa e, consequentemente, se reforça ainda mais o que eu penso, as minhas crenças, e você fica num ciclo vicioso. Você não É, consegue perceber isso. e igual quando a pessoa está com depressão, o corpo também fala, né? Então a gente vê a postura da pessoa, né? Então, realmente as pessoas, ela anda mais curvada, não olha, né, para frente, né, sempre cabeça, né, sempre triste, né, olhar baixo, né?
Então, realmente, o corpo fala, né? A gente vê a pessoa, a gente já sente, né? Porque eu já tive depressão. Então, eu sei disso porque o psicólogo, ele diagnosticou pela foto minha. Então, quando ele Ah, mostrou a foto, ele falou, nossa, eu estava com depressão. E eu não sabia que eu estava com depressão. Pela ah, foto, porque meu olhar sempre olhado para baixo, não estava olhando para a cama, para frente, entendeu? uhum, E muito sim, assim, raquetezinho, tudo sim, entendeu? Então, assim, com vergonha, com medo das coisas. Então, ele foi me mostrando pela foto. sim. Né? Interessante isso, né? Vocês profissional de saber, né? Somente vocês profissional saber pela foto como que a gente tá ou não tá, né? Depressivo, né? Pelo nosso comportamento, nosso olhar, né? Pela foto, né? Aham. Veja bem, Marcelina, é importante você tocar nesse assunto que nos faz pensar assim, realmente a origem da depressão, né? Geralmente a gente acredita em fatores biopsicossociais, né? Eu vou explicar isso. Veja bem, não é uma questão assim, a pessoa tem depressão porque a mãe dela na infância, a família dela, tá? A gente vai chegar lá. Isso pode ter a ver, mas não é só isso, né? Então, quando você diz assim, pela foto, eu imagino que esse psicólogo ele também já sabia de outras informações que você já deve ter passado ou ele já tinha um certo conhecimento, porque a gente precisa avaliar os fatores de um modo geral, sabe? Principalmente esses fatores biopsicossociais. O que isso significa? Até mesmo porque, sabe, porque muita gente acaba dando diagnóstico, assim, banalizando, né, a questão diagnóstica, e isso é algo muito sério. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu não posso sair porque a pessoa tem esse comportamento, essa atitude, eu não posso falar que essa pessoa tem depressão, né? Às vezes ela pode estar num momento de muita tristeza, de repente no dia que você tirou aquela foto você estava muito triste, você não estava bem, tinha acontecido alguma coisa, né, que te machucou, então você realmente não estava legal e a foto transmite, né, a nossa realidade ali naquele momento. Mas veja, os fatores biopsicossociais são o seguinte, primeiramente a gente considera o biológico, né? Todos nós temos uma questão biológica, a gente tem uma anatomia, a gente tem uma fisiologia, né? Tem um organismo muito, muito, muito complexo, né? Extremamente complexo. E a gente acaba que vai passando, né, muito do que a gente tem, organicamente mesmo, assim, para outros familiares. Então essa coisa assim, eu puxei a minha tia, eu puxei a minha avó, puxei o meu pai, né? É muito também nesse sentido, né, do organismo, né, do sentir, mas principalmente do organismo, sabe? É uma questão aqui, eu estou falando uma questão mais biológica, sabe? Então a gente acaba herdando muito de nossos familiares, ou de um pai, de um tio, de um avô, de um primo, de um bisavô. Então, isso significa o quê? Se eu tinha um tio, um avô, uma avó, um pai que tem depressão, que tinha depressão, as chances de eu ter depressão são muito grandes, sabe? Então, assim, ou se eu não tenho, as chances de eu desenvolver serão muito grandes. Então, aí o alerta para que eu possa me cuidar, né? Isso já é um sinal. Então, o biológico é isso, essa herança genética que a gente tem, que contribui muito para a gente manifestar-se de forma parecida com outros parentes que a gente tem, né? Ou teve. Tá. Tem alguém perguntando aqui? Isso. A gente pode responder? Pode, responde para nós. Então, a Maria está perguntando: cansaço sem fazer muita coisa é algum sinal? Com certeza, Maria. É o que a gente está falando aqui, né? Você tem que avaliar todo esse contexto onde o cansaço está inserido. Pode ser que você esteja realmente sobrecarregada, né? Pode ser que você esteja trabalhando demais. E às vezes quando você tem que fazer alguma coisa em casa, assim, ou em algum lugar, você se sente muito cansada, né? Então, às vezes esse cansaço pode ser um sintoma de depressão, como a gente vem falando aqui, pode ser também um sintoma de ansiedade, né? Então, assim, são vários sintomas que configuram um transtorno de ansiedade ou uma depressão, né? Então, cada caso é um caso. E esse cansaço, com certeza, se ele é recorrente, né? Você se sente muito cansada constantemente, é interessante fazer uma avaliação, né? Claro, sempre fazer, eu sugiro assim, fazer alguns exames clínicos, né? Primeiramente, para descartar algum problema de saúde física mesmo.
Então, depois, você vai tratar, olhar para esse cansaço de outras formas, né? Considerar alimentação, se está fazendo atividade física, né? Porque se eu não faço atividade física, com certeza, eu vou me cansar muito mais. Então, você começa já a olhar para várias áreas da vida da pessoa, certo? Certíssimo. E aí eu estava falando sobre a questão biopsicossocial. E a gente vai continuar, pode continuar aqui então, né, Marcelena? Pode continuar. Gente, se tem mais perguntas, pode perguntar. Aproveita aí. Obrigado, você, Maria. Pessoal, vamos perguntar, hein? Vamos perguntar. Se a gente não souber responder, a gente depois pode responder inbox. Então, vamos lá. Outra causa, né, da depressão, muito comum, é a questão social do ambiente. Aí sim a gente já toca naquela situação onde, se eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, meus pais eram assim, eu era assado, né, o mundo era assim, eu era assado, isso foi realmente condicionando, né, o meu cérebro, um cérebro às vezes preocupado, ansioso, com medo, tal, triste, e chega um momento que deprimido, né? Então, com certeza o ambiente ele influencia positivamente. Claro, a gente tem várias influências positivas nos ambientes que a gente se encontra, mas ao mesmo tempo nos influencia negativamente. E a gente também influencia o ambiente positivamente e negativamente. Às vezes sem perceber, porque tem coisa em mim que eu não noto. Você daí vê, mas eu não vejo, né? Eu não consigo perceber. Às vezes um olhar, um semblante, a própria postura corporal, como você bem disse, né? Então, o ambiente realmente é algo que nos influencia muito. Tem mais uma pergunta? Você quer ler, Marcelene? Luísa, lê pra gente. Tem pacientes que chegam e nos falam já que estão com depressão ou iniciando uma. O paciente consegue ter essa percepção? Boa pergunta também. Essa é a Tati Leitão, né? Pois é, ele consegue ter essa percepção, ele consegue imaginar que ele pode estar com depressão, né? Justamente porque acho que qualquer pessoa consegue perceber que se ela está muito cansada, se ela está muito triste, né? Às vezes passa um pensamento, pode ser até que ela não dá força para aquele pensamento, pode ser que ela até negue a doença, né? A princípio, né? Os sintomas. Ela começa às vezes a dizer para si mesma, não, isso não é nada, eu sempre fui uma pessoa forte, eu sempre fiz tudo que eu podia fazer, que eu queria fazer, sempre fiz tudo bem feito, né, e tal. Então, assim, o paciente consegue sim ter essa percepção. Agora, diagnóstico é só o profissional da saúde que vai dar o diagnóstico, né? Inclusive, assim, muitas das vezes, os profissionais, porque às vezes o diagnóstico é multidisciplinar, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa passa pelo nutricionista e ele observa que a pessoa realmente está com deficiência de vitamina. Então, por exemplo, vitamina B12, né, toda a família das vitaminas B lá pode realmente contribuir muito, a falta dessas vitaminas pode contribuir para uma pessoa estar mais depressiva, né? Então... Tem mais perguntas aí? Tem mais duas. Duas perguntas aqui. O ambiente influencia muito para desenvolver uma depressão? Boa pergunta, é o que a gente justamente estava falando agora, né? São 3 fatores que influenciam muito, né? Que na verdade são as causas da depressão. Outras coisas vão influenciar, mas as causas estão em 3 fatores, né? O biológico, que é essa herança genética que a gente tem, o social, que ali é o ambiente, justamente isso que a gente estava comentando, né? A convivência diária, né? Se você vive num ambiente de muito estresse, de muita pressão, de muita correria, enfim, de muita cobrança, né? A gente costuma dizer assim, principalmente assim, muitos pais costumam educar seus filhos através da culpa, obrigação e medo. Como que é isso? É mais ou menos assim, filho, você não fez o que eu pedi não? Mas você não é um filho bom mesmo, hein? Você não é bom mesmo. Ou seja, eu me sinto culpado, poxa, eu não sou bom porque eu não fiz o que minha mãe pediu, né? E aí, obrigação, você tem que fazer isso agora, é obrigado a fazer isso, né? E medo, se você não fizer, você vai ver o que vai acontecer com você.
Então, os pais, né, ou muitas das vezes nós utilizamos muitos esses recursos agressivos, né, na nossa comunicação para fazer as pessoas fazerem o que a gente quer. Então, é uma comunicação agressiva, uma comunicação violenta, né, que a gente diz. E a pessoa não tem repertório para falar diferente, para se comunicar de forma diferente. Então, ela acaba se comunicando do jeito que ela acha que é certo, ou do jeito que ela aprendeu, do jeito que ela viu alguém se comunicando, né? E, consequentemente, isso tem resultados muito prejudiciais na saúde, na vida das pessoas, das famílias. Então, a gente tem que entender que nós estamos, né, em 2024, que a neurociência tem muito conhecimento para trazer para a gente e que nós não podemos mais nos relacionar baseado no que a gente sabe, no que a gente aprendeu, vendo os nossos familiares, vendo os amigos, né, conversarem ou pensarem ou fazerem as coisas. A gente precisa estar mais atento ao que a ciência tem para nos oferecer. Então, tem mais perguntas, né? A outra pergunta é: depressão tem cura? Muito bem. Sim e não. Às vezes você pode Qual perguntar melhor? assim, Vamos começar a pior notícia ou melhor? primeiro você quer a resposta sim ou você quer a resposta não, né? Então, vamos lá. Por que que a gente tem que responder com cautela a isso? Porque cada caso é um caso, né? Não dá para falar assim, a depressão é toda igual, todo mundo tem depressão do mesmo jeito, né? Às vezes a gente tem a ideia da depressão daquela pessoa que fica acamada e não consegue, mal consegue levantar para comer, para fazer suas coisas, né? Esse é um tipo de depressão. De repente, uma depressão grave, crônica, onde a pessoa não está se tratando da melhor forma possível, né? E assim, esses casos mais crônicos, né, ou seja, casos onde já fazem muitos anos que a pessoa tem depressão, que ela faz acompanhamento psiquiátrico, né, provavelmente ela vai ter mais dificuldade de se curar da depressão, o que não é impossível, né, mas a dificuldade é muito grande, sabe? E aí nesses casos, a pessoa vai precisar de algumas estratégias que a gente vai dar aqui depois no final, né, para ela conseguir superar isso, né? Agora, em muitos casos a pessoa está com sintomas de depressão, está com uma depressão leve e ela às vezes com terapia ela já fica bem, já está curada e nem precisa tomar medicamento. Em outros casos a gente na primeira sessão a gente já consegue identificar um caso mais sério e a pessoa vai precisar tomar um medicamento, às vezes nem tão sério, mas assim, o medicamento facilitaria para que a pessoa não desenvolvesse, né, ali a curto prazo, médio prazo, um adoecimento mais grave. Então, já entra com a medicação, entra com a terapia, daqui poucas semanas, já está curado, né? Então a gente tem que estar alerta a esses sintomas, né? Como a gente está entendendo assim, se eu estou mais estressado, estou muito ansioso, tem parentes que tiveram depressão, é importante eu, procurar um profissional para me avaliar, né, para ver como está a minha vida, porque muitas das vezes eu nem sei, está tão desorganizado na minha cabeça, está tudo tão bagunçado, e eu também não tenho ferramentas para fazer essa avaliação, né? Eu posso perceber, olha, eu estou assim, eu estou assado, né? E às vezes deixo de lado, né? Noto, mas não dou importância. E quando eu estou já muito mal, aí sim eu quero um tratamento e eu quero que isso resolva rápido, né? Não é assim. Evandro, deixa eu te perguntar. Hoje os jovens, você está vendo que estão voltados muito ao uso de drogas. Você acha que essas drogas que estão usando é para suprir algum vazio, alguma coisa? Está relacionado à tristeza, à depressão? Sim. O que você acha disso? Muitas das vezes, né, não é regra, a gente tem que tomar cuidado com as generalizações, mas geralmente, assim, o uso de drogas nos chama atenção para alguma falta. O que isso significa? A pessoa ela não se sente pertencente ao sistema familiar e ela acaba buscando na droga um refúgio. Então, às vezes, a gente vai analisar, existe um pai ausente, né? Existe uma mãe ausente. Ausente no sentido de dar afeto. Está lá todo dia, mas é como se não tivesse. Né? O filho, às vezes, conversa mais com alguém que está num outro país, em outra cidade, tem mais essa convivência, esse afeto, essa abertura, do que com alguém que está ali do lado. Né? Então,
Então é algo que a gente precisa analisar. Essa questão do afeto é algo muito importante, né? Se a gente não consegue dar afeto de forma suficiente para uma criança, para um adolescente, as chances dele buscar refúgio em alguma coisa, pode ser na comida, né? Pode ser no sexo, pode ser nas compras, né? Pode ser em várias coisas, assim, de forma que isso traga prejuízos, né, muito grandes para a pessoa e ela acaba adoecendo. E assim, existem muitas hipóteses, né? A gente pode pensar, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de TDAH, né? Um déficit de atenção e hiperatividade, é muito falado hoje em dia. E Na aí, moda sim, hoje isso, né? tá na Adulto que é isso, moda. né? Tá aí uma live, eu poderia falar sobre isso, ó. É muita coisa para falar. Muita coisa, a gente precisaria fazer live toda semana, quiçá todo dia. Mas veja, o TDAH, a pessoa que apresenta o TDAH, só lembrando, né, é um transtorno de ansiedade, tá? É uma pessoa extremamente ansiosa, mas assim, é um ansioso que ele tem um déficit de atenção muito grande e justamente porque o mental dele é muito hiperativo, né? Ele pensa demais, o pensamento é muito rápido e muitas das vezes ele está muito voado. Então, aquele aluno ali na sala de aula que não consegue prestar atenção, passa um mosquito, ele está olhando o mosquito, e aí, enquanto o mosquito não some, ele não tira o olho dele, né? E assim, não consegue concentrar, não consegue focar, não consegue aprender, né? E aí, nesse caso, essa pessoa que apresenta esse transtorno, essa pessoa tem uma chance muito grande de desenvolver depressão também, na vida futura, sabe? Então, é um alerta, né? É interessante estar atento e tem vários tratamentos aí, né? É interessante observar, porque se você já consegue um diagnóstico mais cedo, você consegue estar trabalhando, inclusive, aqueles sintomas ali do TDAH também, que faz a pessoa sofrer bastante, porque ela não consegue acompanhar outras pessoas, às vezes ela não consegue conversar, não consegue bater papo, porque está Relacionamento, né? Tem dificuldade de tá sempre muito relacionamento. aluno, está distraído, né? Ou aquele menino também extremamente agitado, né? Corpo para lá, vai para cá, corre, sobe em cima da cama, quebra alguma coisa, enfim. Então muitas das vezes assim a gente nota que existe o que a gente chama de comorbidade. Então a pessoa tem TDAH, ela tem depressão, sabe? Às vezes desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático, às vezes desenvolve um transtorno de pânico. É muito comum ter outros transtornos, não só um, né? Geralmente se analisa assim uma pessoa com depressão, é comum que ela apresente também outros quadros psiquiátricos. Mas ela pode, se bem tratada, viver com isso naturalmente. Ela pode viver muito bem, desde que ela se cuide, né? Buscando os profissionais para lhe ajudar, fazendo o que é necessário, e então ela pode ter uma vida normal, independente do diagnóstico, mesmo que seja depressão. Não, ótimo. Tá? Tem pergunta aí. Mais perguntas? Quais sintomas do TDAH? Nós falamos vários aqui, são vários, né, Evandro? São várias. Mas assim, se a gente for focar no TDAH, a gente vai acabar perdendo um pouco de tempo, né, e vai deixar de falar sobre as questões da depressão. Mas assim, são Igual eu sintomas falei, de tem que ser uma live ansiedade. só sobre isso, porque é muita coisa, né? Então não dá para Mas assim, falar, entrar, pintar só para fundo, ficar no né? vácuo, né, são sintomas de ansiedade que a gente já conhece, muitos sintomas físicos, né, sudorese, tremedeira, porque a pessoa às vezes ela vai apresentar esses sintomas. Mas os característicos do TDAH mesmo são principalmente esse déficit de atenção, que falta o foco, concentração, né, falta atenção, né, tem uma atenção limitada, e hiperatividade. E essa hiperatividade é principalmente mental. Porque às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa não é imperativa, ela está quietinha, muito quietinha, mas a mente dela está a 200 por hora, entende? Então, são muitos fatores que a gente tem que avaliar e tem que ter cuidado, né, para fazer a avaliação, e às vezes é demorado mesmo. Né? Nossa, que live linda! Oh, só tenho que te agradecer, viu? Eu Nossa, que muita agradeço. informação, viu? Obrigado a todo Parabéns, mundo, nossa. muita gente participando aí, eu gosto disso e é uma honra contribuir aqui um pouquinho com o que a gente sabe. Nossa, muito bom. Aqui, vamos continuar então. Eu estava falando sobre a origem da depressão, né? Então vocês vão lembrar, são 3 fatores que são causadores, literalmente, da depressão: biológico,
né? O que isso significa? Herança genética mesmo, algum parente meu tinha isso, né? Acabou que sobrou para mim aqui. Social, ou seja, o ambiente, então as influências, a forma como eu fui criado, a forma como eu cresci, como eu me relacionava, até a questão de bullying na escola, né? A gente considera também como algo muito influente. E, por último, e não menos importante, que a gente foca muito aqui nas terapias, é o psicológico. Então, biopsicossocial, o psicológico. E esse psicológico significa, principalmente, a gente entender como que nós pensamos, quais são as nossas crenças, os nossos pensamentos, e como que a gente se relaciona com os sentimentos, porque sempre que a gente tem pensamentos, vão ter sentimentos. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos que a gente alimenta. E aí, as minhas atitudes na vida é sempre baseado no meu comportamento, no que eu penso. Ou seja, os meus comportamentos são baseados no que eu penso. Se eu sou impulsivo, se eu sou agressivo, se às vezes sou passivo, me fecho, me isolo, isso tem a ver com a forma como eu penso, como eu me relaciono, como eu interpreto a comunicação da outra pessoa, como eu interpretei, como eu aprendi, né? Então, nós precisamos pensar nessa questão comportamental, mas principalmente psicológico, que é o meu psicológico influencia nos meus comportamentos. Sério? Sim, Se eu ajo dessa forma, não é porque eu sou assim mesmo. Se eu me comporto assim, um assado, é porque eu penso que essa é a forma de se comportar nessas circunstâncias. É porque eu aprendi. Então, veja, são hipóteses, né? Não é por acaso que a gente fala de um jeito, olha de um jeito, se comporta de um jeito, perto de uma pessoa se comporta de um jeito, perto de outra. São ideias, né? A gente já tem ideias, crenças, né? Sobre como se relacionar. Está tudo já estruturado e a gente se relaciona baseado nisso. Agora, isso aqui não está pronto. A gente pode mudar isso, né? Na terapia a gente consegue trabalhar isso. Então, o psicológico é a gente observar como que a gente pensa, as nossas crenças, né? E muito do que a gente pensa tem a ver com questões aprendidas ao longo da nossa vida, principalmente na infância e adolescência. a Sabe? E infância, a né? gente continua ainda hoje se comportando de acordo com aquelas regras, com aquelas ideias que a gente aprendeu lá atrás. E igual fala, né, que a gente consegue educar uma criança, eu vou falar termos, né, aqui, até 7 anos de idade. É verdade? Sim, tem muito de verdade nisso, porque a criança, ali por volta dos 7, 8, 10 anos, ela meio que... Freud dizia que até os 4, 5 anos já está tudo pronto, né? Freud era mais radical ainda. Dizia que, poxa, se você educou muito bem até os 4, 5, ótimo, parabéns. Se não, não tem mais jeito. Eu não sei se eu concordo com isso, acho que não é bem por aí. Mas, assim, acho que sempre tem jeito, né? Desde que os pais queiram ajudar, quando a gente fala de criança, né? Desde que você olhe para um todo ali, para todo um contexto da criança. Agora, se você de repente quer tratar uma criança e só olha para a criança e, poxa, essa é a criança que tem que mudar sozinha. Eu sempre em terapias com crianças, eu falo, olha, se os pais não fizeram a sua parte, infelizmente a gente não vai conseguir resultado, eu falo com eles. É muito importante pensar nisso. Então, no Tem caso, uma... quando a criança tem problema, então normalmente quando for fazer terapia, normalmente tem que ser uma terapia familiar, né, Evandro? O problema, a eu, maioria das vezes, está nos pais, né? muitas vezes sim. Talvez quase sempre, né? Não só os pais, é claro, mas assim, esses pais eles às vezes não conseguem reconhecer a sua responsabilidade naquela atitude da criança.
Veja, às vezes não é nem o que o pai está fazendo, mas o que ele pode fazer. Ou o que a mãe pode fazer. Como ela pode, o que ela pode aprender para lidar com essa criança. Porque se ela não aprender, ela vai lidar com essa criança do jeito que ela acha que é certo, do jeito que ensinaram. Sabe? Um conhecimento que foi sendo passado de épocas que não existia, a ciência não era desenvolvida como hoje. Veja, hoje a gente já se desenvolveu bastante, né? Então tem todo um repertório, toda uma ferramenta, né, que a gente aprende para a gente se comunicar com a criança, para a gente lidar com a criança, problema. E se a gente não utilizar isso, né, esses recursos que a neurociência nos ensina hoje, a gente vai acabar repetindo, transmitindo a mesma educação que nós recebemos, e isso implica em muitos erros. Não que a gente não vai errar, se a gente não corre atrás e não aprende repertório para lidar com criança ou com outras pessoas. A gente erra, mas a gente se torna mais consciente, consegue corrigir mais rapidamente os erros ou consegue errar menos. Isso é fato. Igual, Evandro, igual eu tenho 2 filhas. Então, eu ouvia muito, né, pessoas mais velhas, quando eu era mais jovem, falavam assim, olha, eu amo meus filhos igual, né, igual uma família, né, minha mãe, né, tipo, tem 6 filhos, né, eu amo meus filhos iguais. Para mim não tem diferença um filho pro outro, tá? Hoje, eu com 2 filhas, eu vejo isso, entendeu? Como minha mãe falava errado essa parte, entendeu? Porque eu amo minhas filhas sim, entendeu? Mas só que eu lido diferente com uma com a outra. Por quê? Cada um tem um jeito, tá? Uma já chega, já se doa mais, a outra já é mais retraída, já é mais no cantinho. Uma vem em mim e sempre fala tudo. Outra não, outra tem que chegar mais nela e falar o que aconteceu, como é que você tá. Então, a gente tem que saber diferenciar esse filho, né? Que um procurar mais, o outro já vem, né? Já vem na gente, já jogando tudo, né? E falando. Então, a gente tem que saber muito isso, até para o filho não cobrar, né? Você gosta mais do que o outro, entendeu? Então, eu sou a mais velha da minha casa, então tinha muito isso, porque eu, como eu era mais velha, era mais saída, então eu não tinha que carinho. Então, Marcelena, né, a mais velha, né? Então eu tinha que ajudar a educar os irmãos mais novos, né? E nisso eu vejo isso hoje, entendeu? Como que era diferente. Então não sobrava carinho muito para mim, porque tinha uns irmãos pequenos. E a gente tem que ser sempre buscando isso, né? Nos filhos, para não causar esse conflito, né? De a gente gostar mais de um do que do outro, né? Unir mais a família, mais os irmãos, a gente saber entender mais o filho. Porque hoje eu acho assim, vou falar uma coisa, né? Eu acho que é a minha opinião, tá? Eu aceito dos outros, mas é a minha opinião, que hoje muitos pais hoje querem ser amigo dos filhos. Eu acho que pai e mãe é mais não é amigo, entendeu? É pai e mãe, é mais do que um amigo. Então, eu acho que a gente tem que completar mais, ser mais pai, mais mãe, entendeu? Para não dar essa falta do filho, entendeu? De sair para a rua procurar esse afeto, esse carinho, porque às vezes não acha em casa, porque acaba em casa achando um amigo, entendeu? E precisa mais que um amigo tem hora. Com certeza. Muito interessante a sua fala, assim, essa coisa de o pai gosta mais de um filho do que de outro, a mãe gosta mais de um filho do que de outro. Acho que isso depende muito do momento, né? Então, assim, se o pai está com muita raiva, eu imagino que naquele momento, se o filho não se comporta de acordo com as suas responsabilidades, o pai não vai gostar tanto daquele filho, ou seja, não vai gostar daquele comportamento, né? Então é interessante a gente pensar nisso, assim, substituir o gostar de alguém, o não gostar de alguém, por eu gosto desse comportamento, eu gosto dessa atitude, eu gosto dessa sua fala, né? Eu gosto desse seu olhar. É até mesmo o que a gente chama de reforço positivo em psicologia. Educa muito mais do que crítica, do que colocar de castigo, né? É a principal forma de educação que a gente tem, que a psicologia nos ensina, é o reforço positivo. Ou seja, eu vou reforçando aquilo que eu gosto na outra pessoa. Né? Então, por exemplo, se de fulano eu não gosto tanto, mas de cicrano eu já gosto. Então, daquele que eu não gosto tanto, eu preciso começar a olhar o que tem de positivo nessa pessoa, nesse filho, e reforçar. Poxa, filho, se o filho às vezes está falando muito alto, quando ele fala baixo, poxa, filho, eu gostei da forma como você falou comigo aqui agora. Legal. Então você reforça. Então, assim, se eu gosto menos de um filho, qual que é a minha responsabilidade nisso enquanto pai? É muito importante a gente entender.
E esse pai, quando você diz, né, o pai realmente tem que ser pai, acho que faz todo sentido. A gente não pode inverter os papéis. Muitas das vezes a gente vê um filho querendo ser pai do pai. Então, assim, o filho dando conselho, o filho resolvendo os problemas dos pais. Filho é filho, pai é pai. Pai é sempre maior, né? Então, o filho tem que aprender literalmente qual que é o seu lugar, qual que é o seu papel e respeitar, né, o papel do pai, o lugar do pai. E o pai, enquanto adulto da relação, ele precisa ir atrás e buscar conhecimento. Tem que ter É uma o pai, hierarquia, né? exatamente, para ele estar passando para aqueles filhos, né? Tem Então, pergunta. é isso. Oi? Tem É pergunta. sobre o negócio Vamos lá, vamos lá. Então, o ambiente influencia o meu psicológico. Quem tá perguntando? Shirley. A Shirley tá perguntando. Então, o ambiente influencia o meu psicológico? Ela tá perguntando se o ambiente influencia no seu psicológico. Sim, né? Muito, 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 muito. Mas vamos pensar numa coisa que eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Mesmo que o meu ambiente tenha influenciado muito o meu psicológico, se eu descobrir mais sobre mim mesmo, sobre o meu potencial, minha capacidade, eu vou conseguir lidar muito bem, seja com essa herança biológica, genética que eu tenho, seja com esse ambiente que acabou favorecendo também em termos de herança, eu vou conseguir administrar muito bem isso. Né? E eu vou me comportar, eu vejo muito um amigo meu, eu vejo que está presente aqui, o Everton, psicólogo, né? De forma protagonista, né? Ou seja, eu quero ser protagonista da minha vida, eu não vou me vitimizar, né? Eu vou realmente ter uma postura de responsabilidade diante das dificuldades que a vida me impôs, né? É aquela história de Sartre, né? É o que eu faço com o que fizeram de mim. Não importa o que a vida fez de mim, o que as pessoas fizeram de mim, importa o que eu faço com isso, o que eu vou fazer com isso. Aí entra a questão psicológica. Como eu interpreto, como eu compreendo a minha história, a minha realidade, a minha vida, como eu enxergo, como eu vou agir daqui para frente, o que eu vou fazer. E muitas E das vezes isso demanda um trabalho mais profundo mesmo, né, de autoconhecimento. vitimismo é um sintoma da depressão, né? Com certeza. Inclusive tem outros. Na verdade, assim, a gente pode pensar em fatores que reforçam muito a depressão, mas ao mesmo tempo desencadeiam a depressão também, né? Que são alguns orgulho, digamos assim, né? Algumas faces do orgulho. E o vitimismo, com certeza, é uma dessas faces, né? Essa questão da autopiedade, ou seja, eu ter pena de mim, eu me achar frágil, me achar pequeno, me achar uma pessoa menor, né? Ficar culpando às vezes o mundo, a vida, né? Isso não leva a gente a nada. Isso é uma forma de orgulho, né? Porque a realidade eu preciso reconhecer a minha responsabilidade nisso. Sobre essa queixa a qual eu trago aqui nesse momento, eu tenho que entender que eu tenho uma parcela de responsabilidade. A gente não fala culpa, responsabilidade. É eu entender que, eu estava lá, eu também falei isso, eu também fiz assim, assado. Então, veja, eu tenho uma responsabilidade nisso, eu tenho que reconhecer. Mas aí eu fico assim, mas que a pessoa, que o outro não deveria ter falado aquilo comigo, não deveria ter feito isso comigo. Veja, eu não sou tão santinho assim, né? Então a gente às vezes não reconhece isso. Então isso é uma forma de orgulho, né? Existem várias outras formas de orgulho que acabam levando a gente ao perfeccionismo, né? Essa questão que acaba levando a gente à depressão. E outra forma de orgulho é o perfeccionismo, né? Então veja, é aquela coisa de você levantar a cabeça e achar que você é melhor que os outros, que você faz tudo bem feito. Inclusive o seu trabalho é bem feito, das outras pessoas nem tanto, é meio boca, né? Então assim, eu sou ótimo, eu sou o melhor, porque eu gosto de fazer tudo bem feito, eu gosto de tudo organizado. E vive num estresse, numa ansiedade extrema, não relaxa, não descansa, não tem paz. A pessoa que é perfeccionista, normalmente, ela é insegura?
Com certeza, tem muito medo, né? Isso a história de vida explica, né? A pessoa tem que entender por que esse perfeccionismo, né? E assim, reconhecer que isso faz mal. O problema é esse, que muitas das vezes a pessoa não reconhece. Ela acha que é uma qualidade. Não, Assim, o não. orgulho é tão grande, A gente ter a toque pessoa é não, ela está terrível. achando que eu sou perfeccionista, está sofrendo, está Sofre. extremamente ansioso, estressado, porque muita gente do lado não é. E aí briga com todo mundo do lado, que a pessoa não é. Exatamente. Né? Orgulho. Né? Outra forma de orgulho, vaidade. Essa preocupação com os outros. Isso também me leva à depressão. Ó, a gente está entendendo várias coisas que levam a gente à depressão. Né? Perfeccionismo, a vaidade. A vaidade é essa preocupação com o que o outro vai pensar. Imagina. E o povo Eu tá tenho muito que... nisso, né? Essa internet, né? Ver aquela alegria, né? Aquela falsa alegria, né? Todo mundo sorrindo, né? Você pega o celular, todo mundo feliz, sorrindo. Aí você olha, eu É, tenho problema. Não vê que todo mundo tem problemas, né, Evandro? todo mundo. A gente só enxerga o lado belo ali, né? E realmente a rede social é um exemplo de vaidade, onde a gente está muito preso nesse olhar do outro. É como se a gente buscasse o tempo todo a atenção do pai ou da mãe na rede social. O tempo todo é como se a gente quisesse afeto. Cada curtida, cada seguidor é alguém que me olha para mim, porque meu pai não olhou É, do e jeito que eu sempre queria, não. tá em busca, né? Nunca tá satisfeito, né? Por mais que tenha, sempre quer mais, né? Cada vez mais. Né? Então é isso mesmo. E aí a pessoa às vezes ela entra num outro problema que é a solidão. Ela acaba se isolando cada vez mais, se fechando, né? Ela fica reclusa e só se comunica, e só interage, só se relaciona pela internet. E isso também são formas de orgulho, né? Eu começo a me sentir muito só, eu começo a me fechar e muitas vezes eu acabei sendo criticado, sendo julgado, porque a pessoa não me elogiou, não gostou de mim, não me achou bonito. Então eu vou me isolando, vou me fechando e me torno extremamente orgulhoso dessa forma também. E isso vai me conduzindo à depressão. Solidão, reclusão, conduz à depressão também. Né? Então a gente tem que entender, porque quando eu estou só, ou quando eu me isolo, existe uma forma de pensar que eu nem noto que eu estou pensando assim. Né? Ou seja, eu me isolo porque as pessoas não gostam de mim, não me acham interessante, não me acham bonito, eu me fecho. Será que isso é um fato? Há quem goste, há quem não goste. Está tudo bem. A gente Né? tem que saber respeitar a opinião do outro, né? Exatamente. E se alguém também não gosta de mim, de repente não gosta de algumas características minhas, de alguns valores meus. Então, assim, é importante entender o porquê desse comportamento de se isolar. E o porquê de tanta solidão. Quando eu me sinto muito só, isso certamente me mostra uma forma de orgulho. Né? Porque eu posso interagir mais, eu posso buscar conhecer pessoas, fazer pedidos para que alguém dê uma volta comigo, vá a um barzinho, enfim, algum lugar, igreja. Né? E se eu peço, a pessoa diz não, então eu não peço mais. Né? Então, assim, e às vezes eu não peço e eu não dou, eu não ofereço, eu só, ou melhor, eu não recebo. Eu muitas das vezes eu dou, eu ofereço, eu quero ajudar, eu presenteio, mas se você quer me dar alguma coisa eu não recebo. Também é uma forma de orgulho. Veja, se você quer me dar, poxa, eu quero, obrigado, obrigado de coração. Agora, não, eu só tenho que te dar. Né? E por quê? Por quê que eu não posso aceitar uma ajuda, um presente? Né? Essa dificuldade de receber ajuda, poxa. Se eu tô andando, olha, mais recluso, eu estou me sentindo só,
eu estou às vezes mais estressado, mais ansioso, alguém diz, olha, você não está bem, procura ajuda. E eu falo, não, está tudo bem. Eu gosto de ficar assim, mais isolado. Né? E aí as pessoas estão olhando, estão vendo, estão dando feedback para a gente. E a gente não recebe essa ajuda. A gente não pede. Isso vai me conduzir à depressão. Então, ser menos orgulhoso, né, Evandro? Mais orgulhoso, exatamente. Então, assim, existem várias formas, né, da gente se comportar, pensar nesse mundo, e acaba que contribui muito para o nosso adoecimento ou para o adoecimento das pessoas que estão próximas. Né? E aí entra muito a questão do tratamento, do que fazer. Quando eu tenho depressão, quando alguém tem depressão, mas principalmente assim, esse olhar para si, esse se entender já é algo muito importante para você conseguir até ajudar outras pessoas, né? E fazer do seu ambiente um ambiente melhor. Então, a gente já pode estar entrando nessa questão do tratamento. Alguém mais tem alguma pergunta? Não. Alguém mais quer fazer? Porque aqui, vamos fazer um resumo aqui rapidinho, né? A gente está finalizando, que nós falamos. É igual você falou, né? A gente tem que definir uma rotina, né? Então a gente tem que levantar, né? Tem que ter uma rotina de vida, né? Para você não entrar na depressão, né, Evandro? Sim. Falando nessa rotina de vida, manter-se ativo, né? Tanto fisicamente como socialmente, né? Correto? Exatamente. Evitar O que a bebida gente chama de ativação. alcoólica. Bebida E, alcoólica, cigarro, isso aumenta o sentido de tristeza, né? Então, isso acaba levando a pessoa, né, também a uma depressão, né? sim, Então, vou fazer um resumo aqui de tudo que a gente faz, vou fazer um resumo aqui nessas palavras, né? E não deixar medo, né? Então, muita gente tem medo, né? O medo, não deixar o medo controlar a gente, né? A gente tem que ter sempre confiança, né? E trabalhar e falar que eu sou capaz, né? Não ficar nos diminuindo, né? Igual você estava falando, né? Então, a gente sempre ter esse lado positivo, né, Evandro? sim, sim. Sempre obter a ajuda de um profissional, que você sempre deixou ir, né? Você está se sentindo triste, sempre procurar um profissional, né? Para te analisar, para te ver, né? Que possa estar te medicando, né? Fazendo análise, né? Sempre um profissional, né? Não deixar outras pessoas, igual eu sou massagista. Então, muita gente vai ali na minha cabine, senta lá e vai procurar, né? Às vezes tem vergonha de um profissional. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não querer ser esse profissional. Indicar a pessoa sempre procurar o profissional certo. Né, Evandro? Com certeza. E ficar de olho, né? A gente gosta de falar, ter metas, né? Família é muito importante, né? Família e amigo, né? Não ter vergonha de conversar, não ter vergonha de pedir ajudas, né, Evandro? Você disse sobre a pessoa manter-se ativa. Isso é muito importante, né? Resumindo assim, uma forma de tratamento fundamental. Se você tem a depressão, a tendência de você se fechar, né, ficar recluso é muito grande, você se isolar, né? Então você vai precisar manter-se ativo. Aí você diz, eu trabalho, em casa eu faço tanta coisa, estou sempre para lá e para cá. Não é só isso. Manter-se ativo é sobretudo fazer coisas que você gosta, hobbies, né? Você procurar contato com a espiritualidade, com a natureza, tomar sol, sabe? São muitas coisas, planejar viagens, procurar atividades que vão cuidar de sua mente, que vão te fazer aprender, né? Que vão treinar o seu cérebro a ficar mais atento, mais consciente, sabe? E também mexer o corpo, atividade física, literalmente, né? Não gosta A de atividade física academia, até não gosta... libera, né? Aí a substância do humor, né? Que Exato. é a serotonina e a dopamina, né? E outros neurotransmissores também. Sim. Então, assim, essa ativação comportamental é fundamental. Você não vai se curar de uma depressão, você não vai apresentar melhoras se você não se manter-se ativo. Então, veja, mas quando eu estiver animado, eu vou ficar mais ativo. Não, é estar mais ativo para você se sentir mais animado. Então, isso é fato, é comprovado, sabe? Outra coisa é a terapia cognitivo comportamental, né, que é basicamente um acompanhamento psicológico, onde você vai precisar notar a forma como você está enxergando o mundo, as pessoas, a sua volta,
o que você pensa sobre o seu passado, o que você pensa sobre o seu futuro, sabe? Sobre tudo. Provavelmente você está tendo pensamentos muito rígidos, muito distorcidos, que está te fazendo se sentir mais estressado, mais ansioso, mais cansado, mais nervoso. E você vai precisar olhar para isso, a medicação sozinha não dá conta. É claro que a medicação é extremamente importante em muitos casos. Eu costumo dizer que a medicação é bênção. Literalmente ela é muito importante, muito importante. Pois é. Então, E uma coisa muito importante também, né, a gente fala sempre, né, alimentação, né, o ser precisa de uma alimentação adequada, uma boa alimentação bem e lembrado. dormir bem, né, então a gente deitar e dormir, isso é muito bom, né, descansar o corpo e a mente, né, se desligar, a gente precisa desse tempo, né, do corpo e a mente desligar, descansar. Eu vou Com deixar certeza. agora Não a saúde as mental, palavras para você. não a saúde mental sem atividade física, sem uma boa alimentação, não há, não há. Né? A gente tem que se comer bem, a gente tem que fazer atividade física, isso é fundamental. Agora eu deixo as palavras para você. Está aberto para você falar. E eu só tenho que agradecer a você e todo mundo que nos assistiu. Tá? Foi muito valioso mesmo aqui live. Muito, viu? Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Tá? Te ilumina. E fale o seu telefone e tudo. Que nossa, se eu puder. Não, gente, maravilhoso, tá? Foi maravilhoso mesmo. Deus te pague. Eu estou aqui no Instagram, né, Evandro Alvimar PSI, se alguém quiser pode mandar uma mensagem. E eu quero agradecer, Marcilene, a oportunidade de estar aqui, a gente tem um papo bacana, muito legal sobre depressão, né, um problema sério, saúde pública. E eu queria dizer que tem jeito, né, vamos procurar recursos também na espiritualidade, sabe? Isto é, vamos se tornar responsável pela nossa vida, olhar para a nossa responsabilidade, e buscar sentido na vida, nas coisas, nas pessoas, principalmente. E quando não há sentido nenhum, que a gente possa buscar sentido na nossa postura, na nossa atitude diante da depressão. A nossa postura, o que a gente vai fazer, o que a gente faz, isso aí a gente tem responsabilidade, a gente pode sempre continuar acreditando. Né? Como disse Papa João Paulo II, certa vez, o homem santo é um pecador que nunca desistiu. Então, eu posso dizer aqui, né, parafraseando o Papa João Paulo II, não vamos desistir. Né? Se você tem depressão, se você tem parente que tem depressão, não desista. Né? Você pode se surpreender com um monte de habilidades que você pode construir, com a superação de vários problemas, sintomas, dificuldades, né? De relação, se você realmente se conhece, se você busca aprender mais sobre você, sobre as outras pessoas, sobre o mundo, se você busca aprender mais o que a ciência tem para oferecer. Obrigado a todo mundo que está aí, que permaneceu, e obrigado a quem vai assistir depois também. Sim. Tchau, tchau.